Vamos mergulhar na história de uma palavra que todo mundo usa: talento. A gente fala sobre ter talento para música, para esporte, para cozinhar. Mas e se eu te contasse que, na origem, talento não era algo que se tinha, mas algo que se pesava? Pois é, a história é bem mais surpreendente do que parece. Olha só que curioso. Hoje em dia, talento é um dom, né? Uma coisa pessoal, uma aptidão que parece que já nasce com a gente. Mas, lá na antiguidade, a coisa era bem diferente. Um talento era uma unidade de medida para uma quantidade absurda de ouro ou prata. Literalmente, uma fortuna. E aí fica a grande pergunta, não é? Como é que uma palavra que significava uma pilha de dinheiro se transformou em algo que a gente usa para descrever uma habilidade pessoal? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Para a gente desvendar esse mistério, o primeiro passo é voltar no tempo. A gente precisa ir lá para a antiguidade e entender direitinho o que, afinal de contas, era um talento. O ponto-chave aqui é o seguinte: um talento não era uma moedinha que alguém carregava no bolso, de jeito nenhum. Era uma unidade de peso, um padrão para medir riquezas gigantescas, o tipo de grana que financiava exércitos e construía impérios. A própria palavra grega, talenton, já dá a dica, ela está ligada à ideia de pesar algo numa balança. Tá, mas quão grande era essa fortuna? Bom, vamos colocar em perspectiva. Pensa assim: um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Um único talento de prata valia 6.000 denários. Fazendo a conta rápida aqui, isso dá mais de 16 anos de trabalho. Sem folga, sem feriado. É muito dinheiro. E essa tabela aqui deixa a escala bem clara. Um denário era o pão de cada dia. Uma mina, que já valia uns 100 denários, era uma bela grana, pessoal. Dava para fazer bastante coisa. Agora, um talento, isso aí já era outra categoria. Não era só riqueza pessoal, era capital de Estado, o tipo de valor que ficava no tesouro de um reino. Ok, então a gente já entendeu que um talento era uma fortuna. Mas como é que uma medida tão concreta de dinheiro começou a virar metáfora? A chave para essa virada está numa história bem famosa. A primeira grande pista dessa mudança de sentido aparece lá na parábola do servo incompassivo. A história é sobre um rei que vai acertar as contas com seus servos e um deles devia uma quantia, assim, simplesmente impossível de pagar. E que dívida era essa? 10.000 talentos. Gente, vamos lá. Se um talento já era mais de 16 anos de salário, imagina 10.000 talentos. São mais de 160.000 anos de trabalho. O número é propositalmente absurdo, astronômico. É para chocar mesmo. A ideia era criar a imagem de uma dívida que não dá para pagar de jeito nenhum. Enquanto isso, a dívida que o colega tinha com ele era de meras 100 denários, uma ninharia perto da outra. E é nesse exato momento que a palavra começa a mudar. O talento deixa de ser só sobre dinheiro e vira um símbolo para algo abstrato, de valor infinito. Ele passa a ser a unidade de medida para o perdão, para a graça. Agora vamos para o ponto da virada. A história que pegou essa ideia e a cimentou de vez na nossa língua com o significado que a gente conhece hoje. É a famosa parábola dos talentos. Nela, o dinheiro não é mais uma dívida a ser perdoada, e sim um capital a ser investido. Um mestre dá talentos para os seus servos e espera que eles façam esse dinheiro render, que o multipliquem. E a moral da história é muito forte, muito direta. Aquilo que foi confiado a alguém precisa ser multiplicado. Ficar parado, ter medo, enterrar o que foi recebido, isso é condenado na história. E pronto, tá aí. É nesse ponto que a palavra talento pula o muro do mundo das finanças e cai direto no quintal do potencial humano. O capital que era medido em ouro vira uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Então, vamos amarrar as pontas e olhar para essa evolução incrível, do começo ao fim, para entender o legado que essa jornada toda deixou para a gente. Essa linha do tempo resume tudo perfeitamente. A gente sai de um termo puramente econômico, que era uma medida de peso, aí ele vira uma metáfora espiritualizada em histórias super influentes, e essa metáfora foi tão, mas tão poderosa que com o passar dos séculos, o novo sentido, o sentido figurado, simplesmente engoliu o original. Isso nos leva a uma das ironias mais fantásticas da história das palavras. Hoje a gente diz com toda certeza, dinheiro não compra talento. E essa frase só faz sentido porque um dia talento era dinheiro. E muito dinheiro, por sinal. E o mais fascinante é que essa lição antiga, de que um dom enterrado não serve para nada, conversa diretamente com o que a gente entende hoje sobre desenvolvimento pessoal. Uma aptidão, por si só, é só o começo.
é o capital inicial. A prática, a diligência, o trabalho duro, esse é o investimento que faz o talento de fato florescer. No fim das contas, a jornada dessa palavra reflete uma mudança gigantesca naquilo que a gente, como cultura, passou a valorizar. A gente parou de medir só o peso do ouro para começar a tentar medir o valor imenso do potencial humano. E assim, essa história de séculos atrás chega até nós com uma pergunta muito pessoal e muito atual. A parábola não é só sobre moedas de ouro antigas. Ela nos convida a pensar no que fazemos hoje com os dons que recebemos. A pergunta que fica no ar é: que talentos nós estamos deixando enterrados?